assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A Sarah é uma adolescente corajosa e super inteligente, mas que vive meio deslocada no mundo real. Ela curte programação, construção, essas coisas. E adivinha, ela é viciada em Minecraft. Mas um dia, quando ela vai testar um dispositivo novo de realidade aumentada no laboratório onde a mãe dela trabalha, alguma coisa dá muito errado. Uma explosão de luz acontece, e do nada, Sarah é sugada direto para dentro do universo do Minecraft. E não é um Minecraft bonitinho de tutorial, não. É um mundo que está completamente descontrolado, todo bugado, com vilarejos sendo destruídos por criaturas que não deviam nem existir. E logo de cara, ela dá de cara com o Steve. Sim, o Steve clássico do jogo. Só que aqui ele fala, pensa e até fica irritado com ela por ter aterrissado em cima de uma plantação de trigo. Aos poucos, ela entende que não caiu ali por acaso. A realidade do Minecraft está desmoronando por causa de um vírus misterioso que está corrompendo os blocos, apagando construções inteiras e liberando monstros mutantes, tipo creepers com tentáculos, zumbis que voam e até um Ender Dragon com múltiplas cabeças. E sabe quem é o culpado? Um ex-jogador chamado Harper, que foi banido anos atrás e agora voltou como uma espécie de entidade digital do mal, querendo controlar e reescrever as regras do mundo. Sarah e Steve, mesmo se estranhando no começo, acabam formando uma equipe. Eles descobrem que para parar Harper e restaurar o equilíbrio, vão precisar reunir 3 artefatos lendários escondidos em diferentes partes do mundo: o coração da Redstone, a lâmina de diamante eterna e o olho do End. Mas claro que nada vem fácil. Na primeira missão, eles enfrentam um deserto cheio de armadilhas e criaturas de areia para conseguir o coração da Redstone. Sarah mostra que manda muito bem resolvendo puzzles e ativando mecanismos que até o Steve não conhecia. E nesse ponto, a amizade deles começa a crescer de verdade. Depois, eles vão para uma floresta escura dominada por mobs mutantes, onde encontram uma guerreira chamada Ayla, que se junta ao grupo. Ela perdeu o clã dela por causa do vírus e quer vingança. É nessa parte que o grupo quase se separa por causa de decisões difíceis, mas acabam se unindo ainda mais. Quando conseguem o olho do End e a espada de diamante, eles vão direto pro The End, o lugar onde Harper está escondido, dominando tudo com seu poder. E aí, meu amigo, é pancadaria digital para todo lado. Harper tenta convencer Sarah a se juntar a ele, dizendo que ela pode reprogramar o mundo como quiser, ser uma deusa nesse universo. Mas ela escolhe proteger, não controlar. Tudo começa num laboratório super moderno, onde a mãe da Sarah trabalha como cientista. Ela está testando um dispositivo de realidade aumentada super avançado, que mistura realidade virtual com o ambiente real, tipo um capacete que transporta a consciência da pessoa para dentro de um sistema. A Sarah, que sempre foi muito ligada em tecnologia e adora Minecraft, vive fuçando no laboratório escondido. E nesse dia específico, enquanto a mãe está numa reunião, Sarah aproveita para dar aquela testadinha rápida no tal capacete. Só que adivinha? O sistema ainda estava em fase de testes. Era para simular o Minecraft, mas não do jeito que aconteceu. Quando ela ativa o dispositivo, uma onda de energia meio azulada explode na sala. O tempo congela por alguns segundos e... bam! Ela acorda no meio de uma floresta de blocos, caída no chão, sem entender nada. Primeiro ela acha que está sonhando. Depois pensa que é uma simulação. Mas aí ela bate o braço num bloco de pedra e sente dor real. Tipo, aquilo ali tá acontecendo de verdade. Sarah não tá jogando Minecraft. Ela tá dentro dele. O mundo ao redor é lindo. Árvores picheladas, céu azul cheio de nuvens quadradas, grama vibrante. Mas também tem algo estranho no ar. O céu tá meio rachado num canto, como se o código do mundo tivesse quebrando. Ela vê uma vila ao longe e decide ir até lá procurar ajuda. Só que no caminho, ela pisa em cima de uma plantação. E de repente aparece um cara de camisa azul e calça jeans com uma picareta na mão, bravo porque ela quebrou a colheita dele. Sim, é o Steve, o clássico Steve do Minecraft. Ele olha pra ela e solta: "Quem é você? E por que você tem uma skin tão esquisita?" Sarah fica sem saber o que responder, ainda meio atordoada. Mas Steve percebe que ela tá perdida e resolve ajudá-la, mesmo a contragosto.
Ele leva Sarah até a vila e explica que as coisas não estão normais por ali há algum tempo. Tem criaturas aparecendo fora de hora, blocos que desaparecem, construções que somem de uma hora para outra. E o mais bizarro, os aldeões começaram a falar frases sem sentido, como se estivessem com bugs no cérebro. Enquanto explora a vila, Sarah começa a perceber que o lugar está mesmo instável. Ela vê uma casa sumir bem diante dos seus olhos, e o chão onde ela estava andando vira lava do nada. Steve puxa ela para longe e diz que isso tudo começou depois que alguém, ou alguma coisa, invadiu o sistema do mundo e começou a alterar as regras do jogo. Eles ainda não sabem quem fez isso, mas tem um nome que anda sendo sussurrado entre os aldeões: Harper. Sarah tenta entender como ela foi parar ali e por que tudo parece estar se conectando com o jogo que ela conhece. Ela abre o inventário. Sim, agora ela tem um inventário real. E vê que os itens estão todos desorganizados, com nomes esquisitos, tipo Erro 404 Pickaxe ou Bloco Desconhecido. É aí que ela percebe: esse mundo não é só uma cópia do Minecraft. É um mundo vivo, mas infectado por um vírus digital. De repente, começa a escurecer e Steve puxa ela para dentro de uma casa. À noite, os monstros ficam mais agressivos do que o normal, ele avisa. E não dá 2 minutos. Começa um ataque zumbi. Mas não são zumbis comuns. Eles têm olhos vermelhos, se movem rápido demais e deixam um rastro preto por onde passam. Sarah e Steve conseguem segurar o ataque com muita dificuldade, mas um aldeão acaba sendo pego e, em vez de virar zumbi, ele some em pixels como se tivesse sido deletado. É nesse momento que Sarah entende a gravidade da coisa. Isso não é mais um jogo. Se alguém morre ali, não volta. E ela também pode desaparecer para sempre se não tomar cuidado. Quando a noite passa, Steve leva Sarah até uma torre antiga no alto de uma montanha. Lá, eles encontram um livro encantado que só pode ser lido por quem vem do outro lado. No caso, ela. O livro explica que para restaurar o equilíbrio e salvar o mundo, é preciso reunir 3 artefatos antigos criados pelos fundadores do universo de blocos. Sarah lê isso e se dá conta. Ela tem uma missão, e agora não tem mais como voltar atrás. Tudo começa com Sarah e Steve se preparando para a viagem. Eles pegam suprimentos, constroem uma carroça puxada por um porquinho com sela, sim, é sério, e partem em direção ao bioma do deserto. O problema é que o vírus continua se espalhando, e no meio do caminho eles passam por vilas fantasmas, desertos rachados, tempestades de areia com código corrompido caindo do céu, tipo blocos voando aleatoriamente, como se o mundo estivesse se desfazendo aos poucos. Sarah, que está começando a entender melhor o funcionamento do lugar, vai ajustando pequenos detalhes com comandos dentro do livro encantado, mas tudo com muito cuidado. Um comando errado, e pode explodir metade do mapa. Chegando no deserto, eles encontram o templo que procuravam, mas ele não está inteiro. Tá pela metade, tipo glitchado. Parece que foi parcialmente apagado, com blocos flutuando no ar e paredes transparentes. A entrada tá selada, e para abrir, eles precisam resolver um enigma. Colocar 3 tochas em pedestais diferentes, com base nas sombras projetadas pelo sol. Sarah decifra rapidinho e consegue abrir o portão. E aí, meu amigo, o clima vira Indiana Jones versão Minecraft. Lá dentro tem de tudo: armadilhas de flechas, pisos que somem quando pisam, blocos falsos, puzzles com pistões e redstone que deixam o Steve confuso, e olha que ele entende de redstone. Mas Sarah mostra que manda bem, decifra os padrões e vai ganhando o respeito dele. É nessa parte que eles se aproximam mais, começam a conversar sobre suas histórias. Sarah conta que no mundo real, ela se sente invisível, como se ninguém realmente enxergasse o que ela gosta ou quem ela é. Steve, com aquele jeitão direto, diz que ali no mundo dos blocos, ela é mais útil do que muitos heróis que ele já viu. Dá pra ver que os dois estão virando parceiros de verdade, mas claro que o caminho até o artefato não ia ser fácil. Quando eles chegam à sala do coração da Redstone, percebem que não são os únicos atrás dele. Uma criatura sombria aparece. É como se fosse um esqueleto corrupto, com olhos vermelhos brilhantes e partes de código aparecendo por cima da armadura. É o primeiro sentinela de Harper, programado para proteger os artefatos. E cara, ele dá trabalho. Ele atira com um arco de redstone que explode em partículas de glitch e quase acerta a Sarah várias vezes.
Steve segura a criatura na pancada, enquanto Sarah tenta ativar um painel de redstone gigante no chão. Ela precisa montar um circuito rápido com os itens que pegou durante o caminho. Alavancas, comparadores, repetidores e fios. Tudo enquanto o templo inteiro começa a tremer. É muita tensão. E bem quando o monstro vai atacar de novo, ela ativa o circuito e uma luz vermelha toma conta da sala. O sentinela desintegra e o coração da redstone flutua até as mãos dela. A Sarah é uma adolescente corajosa e super inteligente, mas que vive meio deslocada no mundo real. Ela curte programação, construção, essas coisas. E adivinha, ela é viciada em Minecraft. Mas um dia, quando ela vai testar um dispositivo novo de realidade aumentada no laboratório onde a mãe dela trabalha, alguma coisa dá muito errado. Uma explosão de luz acontece, e do nada, Sarah é sugada direto para dentro do universo do Minecraft. E não é um Minecraft bonitinho de tutorial, não. É um mundo que está completamente descontrolado, todo bugado, com vilarejos sendo destruídos por criaturas que não deviam nem existir. E logo de cara, ela dá de cara com o Steve. Sim, o Steve clássico do jogo. Só que aqui ele fala, pensa e até fica irritado com ela por ter aterrissado em cima de uma plantação de trigo. Aos poucos, ela entende que não caiu ali por acaso. A realidade do Minecraft está desmoronando por causa de um vírus misterioso que está corrompendo os blocos, apagando construções inteiras e liberando monstros mutantes, tipo creepers com tentáculos, zumbis que voam e até um Ender Dragon com múltiplas cabeças. E sabe quem é o culpado? Um ex-jogador chamado Harper, que foi banido anos atrás e agora voltou como uma espécie de entidade digital do mal, querendo controlar e reescrever as regras do mundo. Sarah e Steve, mesmo se estranhando no começo, acabam formando uma equipe. Eles descobrem que para parar Harper e restaurar o equilíbrio, vão precisar reunir 3 artefatos lendários escondidos em diferentes partes do mundo: o coração da Redstone, a lâmina de diamante eterna e o olho do End. Mas claro que nada vem fácil. Na primeira missão, eles enfrentam um deserto cheio de armadilhas e criaturas de areia para conseguir o coração da Redstone. Sarah mostra que manda muito bem resolvendo puzzles e ativando mecanismos que até o Steve não conhecia. E nesse ponto, a amizade deles começa a crescer de verdade. Depois, eles vão para uma floresta escura dominada por mobs mutantes, onde encontram uma guerreira chamada Ayla, que se junta ao grupo. Ela perdeu o clã dela por causa do vírus e quer vingança. É nessa parte que o grupo quase se separa por causa de decisões difíceis, mas acabam se unindo ainda mais. Quando conseguem o olho do End e a espada de diamante, eles vão direto pro The End, o lugar onde Harper está escondido, dominando tudo com seu poder. E aí, meu amigo, é pancadaria digital para todo lado. Harper tenta convencer Sarah a se juntar a ele, dizendo que ela pode reprogramar o mundo como quiser, ser uma deusa nesse universo. Mas ela escolhe proteger, não controlar. Tudo começa num laboratório super moderno, onde a mãe da Sarah trabalha como cientista. Ela está testando um dispositivo de realidade aumentada super avançado, que mistura realidade virtual com o ambiente real, tipo um capacete que transporta a consciência da pessoa para dentro de um sistema. A Sarah, que sempre foi muito ligada em tecnologia e adora Minecraft, vive fuçando no laboratório escondido. E nesse dia específico, enquanto a mãe está numa reunião, Sarah aproveita para dar aquela testadinha rápida no tal capacete. Só que adivinha? O sistema ainda estava em fase de testes. Era para simular o Minecraft, mas não do jeito que aconteceu. Quando ela ativa o dispositivo, uma onda de energia meio azulada explode na sala. O tempo congela por alguns segundos e... bam! Ela acorda no meio de uma floresta de blocos, caída no chão, sem entender nada. Primeiro ela acha que está sonhando. Depois pensa que é uma simulação. Mas aí ela bate o braço num bloco de pedra e sente dor real. Tipo, aquilo ali tá acontecendo de verdade. Sarah não tá jogando Minecraft. Ela tá dentro dele. O mundo ao redor é lindo. Árvores picheladas, céu azul cheio de nuvens quadradas, grama vibrante. Mas também tem algo estranho no ar. O céu tá meio rachado num canto, como se o código do mundo tivesse quebrando. Ela vê uma vila ao longe e decide ir até lá procurar ajuda. Só que no caminho, ela pisa em cima de uma plantação. E de repente aparece um cara de camisa azul e calça jeans com uma picareta na mão, bravo porque ela quebrou a colheita dele. Sim, é o Steve, o clássico Steve do Minecraft.
Ele olha para ela e solta: "Quem é você? E por que você tem uma skin tão esquisita?" Sarah fica sem saber o que responder, ainda meio atordoada. Mas Steve percebe que ela tá perdida e resolve ajudá-la, mesmo a contragosto. Ele leva Sarah até a vila e explica que as coisas não estão normais por ali há algum tempo. Tem criaturas aparecendo fora de hora, blocos que desaparecem, construções que somem de uma hora para outra. E o mais bizarro, os aldeões começaram a falar frases sem sentido, como se estivessem com bugs no cérebro. Enquanto explora a vila, Sarah começa a perceber que o lugar tá mesmo instável. Ela vê uma casa sumir bem diante dos seus olhos, e o chão onde ela estava andando vira lava do nada. Steve puxa ela para longe e diz que isso tudo começou depois que alguém, ou alguma coisa, invadiu o sistema do mundo e começou a alterar as regras do jogo. Eles ainda não sabem quem fez isso, mas tem um nome que anda sendo sussurrado entre os aldeões: Harper. Sarah tenta entender como ela foi parar ali e por que tudo parece estar se conectando com o jogo que ela conhece. Ela abre o inventário. Sim, agora ela tem um inventário real. E vê que os itens estão todos desorganizados, com nomes esquisitos, tipo Erro 404 Pickaxe ou Bloco Desconhecido. É aí que ela percebe: esse mundo não é só uma cópia do Minecraft. É um mundo vivo, mas infectado por um vírus digital. De repente, começa a escurecer e Steve puxa ela para dentro de uma casa. À noite, os monstros ficam mais agressivos do que o normal, ele avisa. E não dá 2 minutos. Começa um ataque zumbi. Mas não são zumbis comuns. Eles têm olhos vermelhos, se movem rápido demais e deixam um rastro preto por onde passam. Sarah e Steve conseguem segurar o ataque com muita dificuldade, mas um aldeão acaba sendo pego e, em vez de virar zumbi, ele some em pixels como se tivesse sido deletado. É nesse momento que Sarah entende a gravidade da coisa. Isso não é mais um jogo. Se alguém morre ali, não volta. E ela também pode desaparecer para sempre se não tomar cuidado. Quando a noite passa, Steve leva Sarah até uma torre antiga no alto de uma montanha. Lá, eles encontram um livro encantado que só pode ser lido por quem vem do outro lado. No caso, ela. O livro explica que para restaurar o equilíbrio e salvar o mundo, é preciso reunir 3 artefatos antigos criados pelos fundadores do universo de blocos. Sarah lê isso e se dá conta. Ela tem uma missão, e agora não tem mais como voltar atrás. Tudo começa com Sarah e Steve se preparando para a viagem. Eles pegam suprimentos, constroem uma carroça puxada por um porquinho com sela, sim, é sério, e partem em direção ao bioma do deserto. O problema é que o vírus continua se espalhando, e no meio do caminho eles passam por vilas fantasmas, desertos rachados, tempestades de areia com código corrompido caindo do céu, tipo blocos voando aleatoriamente, como se o mundo estivesse se desfazendo aos poucos. Sarah, que está começando a entender melhor o funcionamento do lugar, vai ajustando pequenos detalhes com comandos dentro do livro encantado, mas tudo com muito cuidado. Um comando errado, e pode explodir metade do mapa. Chegando no deserto, eles encontram o templo que procuravam, mas ele não tá inteiro. Tá pela metade, tipo glitchado. Parece que foi parcialmente apagado, com blocos flutuando no ar e paredes transparentes. A entrada tá selada, e para abrir, eles precisam resolver um enigma. Colocar 3 tochas em pedestais diferentes, com base nas sombras projetadas pelo sol. Sarah decifra rapidinho e consegue abrir o portão. E aí, meu amigo, o clima vira Indiana Jones versão Minecraft. Lá dentro tem de tudo: armadilhas de flechas, pisos que somem quando pisam, blocos falsos, puzzles com pistões e redstone que deixam o Steve confuso, e olha que ele entende de redstone. Mas Sarah mostra que manda bem, decifra os padrões e vai ganhando o respeito dele. É nessa parte que eles se aproximam mais, começam a conversar sobre suas histórias. Sarah conta que no mundo real, ela se sente invisível, como se ninguém realmente enxergasse o que ela gosta ou quem ela é. Steve, com aquele jeitão direto, diz que ali no mundo dos blocos, ela é mais útil do que muitos heróis que ele já viu. Dá pra ver que os dois estão virando parceiros de verdade, mas claro que o caminho até o artefato não ia ser fácil. Quando eles chegam à sala do coração da Redstone, percebem que não são os únicos atrás dele. Uma criatura sombria aparece. É como se fosse um esqueleto corrupto,
com olhos vermelhos brilhantes e partes de código aparecendo por cima da armadura. É o primeiro sentinela de Harper, programado para proteger os artefatos. E cara, ele dá trabalho. Ele atira com um arco de redstone que explode em partículas de glitch e quase acerta a Sarah várias vezes. Steve segura a criatura na pancada, enquanto Sarah tenta ativar um painel de redstone gigante no chão. Ela precisa montar um circuito rápido com os itens que pegou durante o caminho. Alavancas, comparadores, repetidores e fios. Tudo enquanto o templo inteiro começa a tremer. É muita tensão. E bem quando o monstro vai atacar de novo, ela ativa o circuito e uma luz vermelha toma conta da sala. O sentinela desintegra e o coração da redstone flutua até as mãos dela. A Sarah é uma adolescente corajosa e super inteligente, mas que vive meio deslocada no mundo real. Ela curte programação, construção, essas coisas. E adivinha, ela é viciada em Minecraft. Mas um dia, quando ela vai testar um dispositivo novo de realidade aumentada no laboratório onde a mãe dela trabalha, alguma coisa dá muito errado. Uma explosão de luz acontece, e do nada, Sarah é sugada direto para dentro do universo do Minecraft. E não é um Minecraft bonitinho de tutorial, não. É um mundo que está completamente descontrolado, todo bugado, com vilarejos sendo destruídos por criaturas que não deviam nem existir. E logo de cara, ela dá de cara com o Steve. Sim, o Steve clássico do jogo. Só que aqui ele fala, pensa e até fica irritado com ela por ter aterrissado em cima de uma plantação de trigo. Aos poucos, ela entende que não caiu ali por acaso. A realidade do Minecraft está desmoronando por causa de um vírus misterioso que está corrompendo os blocos, apagando construções inteiras e liberando monstros mutantes, tipo creepers com tentáculos, zumbis que voam e até um Ender Dragon com múltiplas cabeças. E sabe quem é o culpado? Um ex-jogador chamado Harper, que foi banido anos atrás e agora voltou como uma espécie de entidade digital do mal, querendo controlar e reescrever as regras do mundo. Sarah e Steve, mesmo se estranhando no começo, acabam formando uma equipe. Eles descobrem que para parar Harper e restaurar o equilíbrio, vão precisar reunir 3 artefatos lendários escondidos em diferentes partes do mundo: o coração da Redstone, a lâmina de diamante eterna e o olho do End. Mas claro que nada vem fácil. Na primeira missão, eles enfrentam um deserto cheio de armadilhas e criaturas de areia para conseguir o coração da Redstone. Sarah mostra que manda muito bem resolvendo puzzles e ativando mecanismos que até o Steve não conhecia. E nesse ponto, a amizade deles começa a crescer de verdade. Depois, eles vão para uma floresta escura dominada por mobs mutantes, onde encontram uma guerreira chamada Ayla, que se junta ao grupo. Ela perdeu o clã dela por causa do vírus e quer vingança. É nessa parte que o grupo quase se separa por causa de decisões difíceis, mas acabam se unindo ainda mais. Quando conseguem o olho do End e a espada de diamante, eles vão direto pro The End, o lugar onde Harper está escondido, dominando tudo com seu poder. E aí, meu amigo, é pancadaria digital para todo lado. Harper tenta convencer Sarah a se juntar a ele, dizendo que ela pode reprogramar o mundo como quiser, ser uma deusa nesse universo. Mas ela escolhe proteger, não controlar. Tudo começa num laboratório super moderno, onde a mãe da Sarah trabalha como cientista. Ela está testando um dispositivo de realidade aumentada super avançado, que mistura realidade virtual com o ambiente real, tipo um capacete que transporta a consciência da pessoa para dentro de um sistema. A Sarah, que sempre foi muito ligada em tecnologia e adora Minecraft, vive fuçando no laboratório escondido. E nesse dia específico, enquanto a mãe está numa reunião, Sarah aproveita para dar aquela testadinha rápida no tal capacete. Só que adivinha? O sistema ainda estava em fase de testes. Era para simular o Minecraft, mas não do jeito que aconteceu. Quando ela ativa o dispositivo, uma onda de energia meio azulada explode na sala. O tempo congela por alguns segundos e... bam! Ela acorda no meio de uma floresta de blocos, caída no chão, sem entender nada. Primeiro ela acha que está sonhando. Depois pensa que é uma simulação. Mas aí ela bate o braço num bloco de pedra e sente dor real. Tipo, aquilo ali tá acontecendo de verdade. Sarah não tá jogando Minecraft. Ela tá dentro dele. O mundo ao redor é lindo. Árvores picheladas, céu azul cheio de nuvens quadradas, grama vibrante. Mas também tem algo estranho no ar. O céu tá meio rachado num canto, como se o código do mundo tivesse quebrando.
Ela vê uma vila ao longe e decide ir até lá procurar ajuda. Só que no caminho, ela pisa em cima de uma plantação. E de repente aparece um cara de camisa azul e calça jeans com uma picareta na mão, bravo porque ela quebrou a colheita dele. Sim, é o Steve, o clássico Steve do Minecraft. Ele olha pra ela e solta: "Quem é você? E por que você tem uma skin tão esquisita?" Sarah fica sem saber o que responder, ainda meio atordoada. Mas Steve percebe que ela tá perdida e resolve ajudá-la, mesmo a contragosto. Ele leva Sarah até a vila e explica que as coisas não estão normais por ali há algum tempo. Tem criaturas aparecendo fora de hora, blocos que desaparecem, construções que somem de uma hora para outra. E o mais bizarro, os aldeões começaram a falar frases sem sentido, como se estivessem com bugs no cérebro. Enquanto explora a vila, Sarah começa a perceber que o lugar tá mesmo instável. Ela vê uma casa sumir bem diante dos seus olhos, e o chão onde ela estava andando vira lava do nada. Steve puxa ela para longe e diz que isso tudo começou depois que alguém, ou alguma coisa, invadiu o sistema do mundo e começou a alterar as regras do jogo. Eles ainda não sabem quem fez isso, mas tem um nome que anda sendo sussurrado entre os aldeões: Harper. Sarah tenta entender como ela foi parar ali e por que tudo parece estar se conectando com o jogo que ela conhece. Ela abre o inventário. Sim, agora ela tem um inventário real. E vê que os itens estão todos desorganizados, com nomes esquisitos, tipo Erro 404 Pickaxe ou Bloco Desconhecido. É aí que ela percebe: esse mundo não é só uma cópia do Minecraft. É um mundo vivo, mas infectado por um vírus digital. De repente, começa a escurecer e Steve puxa ela para dentro de uma casa. À noite, os monstros ficam mais agressivos do que o normal, ele avisa. E não dá 2 minutos. Começa um ataque zumbi. Mas não são zumbis comuns. Eles têm olhos vermelhos, se movem rápido demais e deixam um rastro preto por onde passam. Sarah e Steve conseguem segurar o ataque com muita dificuldade, mas um aldeão acaba sendo pego e, em vez de virar zumbi, ele some em pixels como se tivesse sido deletado. É nesse momento que Sarah entende a gravidade da coisa. Isso não é mais um jogo. Se alguém morre ali, não volta. E ela também pode desaparecer para sempre se não tomar cuidado. Quando a noite passa, Steve leva Sarah até uma torre antiga no alto de uma montanha. Lá, eles encontram um livro encantado que só pode ser lido por quem vem do outro lado. No caso, ela. O livro explica que para restaurar o equilíbrio e salvar o mundo, é preciso reunir 3 artefatos antigos criados pelos fundadores do universo de blocos. Sarah lê isso e se dá conta. Ela tem uma missão, e agora não tem mais como voltar atrás. Tudo começa com Sarah e Steve se preparando para a viagem. Eles pegam suprimentos, constroem uma carroça puxada por um porquinho com sela. Sim, é sério. E partem em direção ao bioma do deserto. O problema é que o vírus continua se espalhando, e no meio do caminho eles passam por vilas fantasmas, desertos rachados, tempestades de areia com código corrompido caindo do céu, tipo blocos voando aleatoriamente, como se o mundo estivesse se desfazendo aos poucos. Sarah, que está começando a entender melhor o funcionamento do lugar, vai ajustando pequenos detalhes com comandos dentro do livro encantado, mas tudo com muito cuidado. Um comando errado e pode explodir metade do mapa. Chegando no deserto, eles encontram o templo que procuravam, mas ele não está inteiro. Tá pela metade, tipo glitchado. Parece que foi parcialmente apagado, com blocos flutuando no ar e paredes transparentes. A entrada tá selada, e para abrir, eles precisam resolver um enigma. Colocar 3 tochas em pedestais diferentes, com base nas sombras projetadas pelo sol. Sarah decifra rapidinho e consegue abrir o portão. E aí, meu amigo, o clima vira Indiana Jones versão Minecraft. Lá dentro tem de tudo: armadilhas de flechas, pisos que somem quando pisam, blocos falsos, puzzles com pistões e redstone que deixam o Steve confuso, e olha que ele entende de redstone. Mas Sarah mostra que manda bem, decifra os padrões e vai ganhando o respeito dele. É nessa parte que eles se aproximam mais, começam a conversar sobre suas histórias. Sarah conta que no mundo real, ela se sente invisível, como se ninguém realmente enxergasse o que ela gosta ou quem ela é. Steve, com aquele jeitão direto, diz que ali no mundo dos blocos, ela é mais útil do que muitos heróis que ele já viu.
Dá pra ver que os dois estão virando parceiros de verdade. Mas claro que o caminho até o artefato não ia ser fácil. Quando eles chegam à sala do coração da Redstone, percebem que não são os únicos atrás dele. Uma criatura sombria aparece. É como se fosse um esqueleto corrupto, com olhos vermelhos brilhantes e partes de código aparecendo por cima da armadura. É o primeiro sentinela de Harper, programado para proteger os artefatos. E cara, ele dá trabalho. Ele atira com um arco de redstone que explode em partículas de glitch e quase acerta a Sarah várias vezes. Steve segura a criatura na pancada, enquanto Sarah tenta ativar um painel de redstone gigante no chão. Ela precisa montar um circuito rápido com os itens que pegou durante o caminho. Alavancas, comparadores, repetidores e fios. Tudo enquanto o templo inteiro começa a tremer. É muita tensão. E bem quando o monstro vai atacar de novo, ela ativa o circuito e uma luz vermelha toma conta da sala. O sentinela desintegra e o coração da Redstone flutua até as mãos dela. A Sarah é uma adolescente corajosa e super inteligente, mas que vive meio deslocada no mundo real. Ela curte programação, construção, essas coisas. E adivinha, ela é viciada em Minecraft. Mas um dia, quando ela vai testar um dispositivo novo de realidade aumentada no laboratório onde a mãe dela trabalha, alguma coisa dá muito errado. Uma explosão de luz acontece, e do nada, Sarah é sugada direto para dentro do universo do Minecraft. E não é um Minecraft bonitinho de tutorial, não. É um mundo que está completamente descontrolado, todo bugado, com vilarejos sendo destruídos por criaturas que não deviam nem existir. E logo de cara, ela dá de cara com o Steve. Sim, o Steve clássico do jogo. Só que aqui ele fala, pensa e até fica irritado com ela por ter aterrissado em cima de uma plantação de trigo. Aos poucos, ela entende que não caiu ali por acaso. A realidade do Minecraft está desmoronando por causa de um vírus misterioso que está corrompendo os blocos, apagando construções inteiras e liberando monstros mutantes, tipo creepers com tentáculos, zumbis que voam e até um Ender Dragon com múltiplas cabeças. E sabe quem é o culpado? Um ex-jogador chamado Harper, que foi banido anos atrás e agora voltou como uma espécie de entidade digital do mal, querendo controlar e reescrever as regras do mundo. Sarah e Steve, mesmo se estranhando no começo, acabam formando uma equipe. Eles descobrem que para parar Harper e restaurar o equilíbrio, vão precisar reunir 3 artefatos lendários escondidos em diferentes partes do mundo: o coração da Redstone, a lâmina de diamante eterna e o olho do End. Mas claro que nada vem fácil. Na primeira missão, eles enfrentam um deserto cheio de armadilhas e criaturas de areia para conseguir o coração da Redstone. Sarah mostra que manda muito bem resolvendo puzzles e ativando mecanismos que até o Steve não conhecia. E nesse ponto, a amizade deles começa a crescer de verdade. Depois, eles vão para uma floresta escura dominada por mobs mutantes, onde encontram uma guerreira chamada Ayla, que se junta ao grupo. Ela perdeu o clã dela por causa do vírus e quer vingança. É nessa parte que o grupo quase se separa por causa de decisões difíceis, mas acabam se unindo ainda mais. Quando conseguem o olho do End e a espada de diamante, eles vão direto pro The End, o lugar onde Harper está escondido, dominando tudo com seu poder. E aí, meu amigo, é pancadaria digital para todo lado. Harper tenta convencer Sarah a se juntar a ele, dizendo que ela pode reprogramar o mundo como quiser, ser uma deusa nesse universo. Mas ela escolhe proteger, não controlar. Tudo começa num laboratório super moderno, onde a mãe da Sarah trabalha como cientista. Ela está testando um dispositivo de realidade aumentada super avançado, que mistura realidade virtual com o ambiente real, tipo um capacete que transporta a consciência da pessoa para dentro de um sistema. A Sarah, que sempre foi muito ligada em tecnologia e adora Minecraft, vive fuçando no laboratório escondido. E nesse dia específico, enquanto a mãe está numa reunião, Sarah aproveita para dar aquela testadinha rápida no tal capacete. Só que adivinha? O sistema ainda estava em fase de testes. Era para simular o Minecraft, mas não do jeito que aconteceu. Quando ela ativa o dispositivo, uma onda de energia meio azulada explode na sala, o tempo congela por alguns segundos e... bam! Ela acorda no meio de uma floresta de blocos, caída no chão, sem entender nada. Primeiro ela acha que está sonhando. Depois pensa que é uma simulação. Mas aí ela bate o braço num bloco de pedra e sente dor real. Tipo, aquilo ali tá acontecendo de verdade. Sarah não tá jogando Minecraft.
Ela tá dentro dele. O mundo ao redor é lindo. Árvores picheladas, céu azul cheio de nuvens quadradas, grama vibrante. Mas também tem algo estranho no ar. O céu tá meio rachado num canto, como se o código do mundo tivesse quebrando. Ela vê uma vila ao longe e decide ir até lá procurar ajuda. Só que no caminho, ela pisa em cima de uma plantação. E de repente aparece um cara de camisa azul e calça jeans com uma picareta na mão, bravo porque ela quebrou a colheita dele. Sim, é o Steve, o clássico Steve do Minecraft. Ele olha pra ela e solta: "Quem é você? E por que você tem uma skin tão esquisita?" Sarah fica sem saber o que responder, ainda meio atordoada. Mas Steve percebe que ela tá perdida e resolve ajudá-la, mesmo a contragosto. Ele leva Sarah até a vila e explica que as coisas não estão normais por ali há algum tempo. Tem criaturas aparecendo fora de hora, blocos que desaparecem, construções que somem de uma hora para outra. E o mais bizarro, os aldeões começaram a falar frases sem sentido, como se estivessem com bugs no cérebro. Enquanto explora a vila, Sarah começa a perceber que o lugar tá mesmo instável. Ela vê uma casa sumir bem diante dos seus olhos, e o chão onde ela estava andando vira lava do nada. Steve puxa ela para longe e diz que isso tudo começou depois que alguém, ou alguma coisa, invadiu o sistema do mundo e começou a alterar as regras do jogo. Eles ainda não sabem quem fez isso, mas tem um nome que anda sendo sussurrado entre os aldeões: Harper. Sarah tenta entender como ela foi parar ali e por que tudo parece estar se conectando com o jogo que ela conhece. Ela abre o inventário. Sim, agora ela tem um inventário real. E vê que os itens estão todos desorganizados, com nomes esquisitos, tipo Erro 404 Pickaxe ou Bloco Desconhecido. É aí que ela percebe: esse mundo não é só uma cópia do Minecraft. É um mundo vivo, mas infectado por um vírus digital. De repente, começa a escurecer e Steve puxa ela para dentro de uma casa. À noite, os monstros ficam mais agressivos do que o normal, ele avisa. E não dá 2 minutos. Começa um ataque zumbi. Mas não são zumbis comuns. Eles têm olhos vermelhos, se movem rápido demais e deixam um rastro preto por onde passam. Sarah e Steve conseguem segurar o ataque com muita dificuldade, mas um aldeão acaba sendo pego e, em vez de virar zumbi, ele some em pixels como se tivesse sido deletado. É nesse momento que Sarah entende a gravidade da coisa. Isso não é mais um jogo. Se alguém morre ali, não volta. E ela também pode desaparecer para sempre se não tomar cuidado. Quando a noite passa, Steve leva Sarah até uma torre antiga no alto de uma montanha. Lá, eles encontram um livro encantado que só pode ser lido por quem vem do outro lado. No caso, ela. O livro explica que para restaurar o equilíbrio e salvar o mundo, é preciso reunir 3 artefatos antigos criados pelos fundadores do universo de blocos. Sarah lê isso e se dá conta. Ela tem uma missão, e agora não tem mais como voltar atrás. Tudo começa com Sarah e Steve se preparando para a viagem. Eles pegam suprimentos, constroem uma carroça puxada por um porquinho com sela, sim, é sério, e partem em direção ao bioma do deserto. O problema é que o vírus continua se espalhando, e no meio do caminho eles passam por vilas fantasmas, desertos rachados, tempestades de areia com código corrompido caindo do céu, tipo blocos voando aleatoriamente, como se o mundo estivesse se desfazendo aos poucos. Sarah, que está começando a entender melhor o funcionamento do lugar, vai ajustando pequenos detalhes com comandos dentro do livro encantado, mas tudo com muito cuidado. Um comando errado e pode explodir metade do mapa. Chegando no deserto, eles encontram o templo que procuravam, mas ele não está inteiro. Tá pela metade, tipo glitchado. Parece que foi parcialmente apagado, com blocos flutuando no ar e paredes transparentes. A entrada tá selada, e para abrir, eles precisam resolver um enigma: colocar 3 tochas em pedestais diferentes, com base nas sombras projetadas pelo sol. Sarah decifra rapidinho e consegue abrir o portão. E aí, meu amigo, o clima vira Indiana Jones versão Minecraft. Lá dentro tem de tudo: armadilhas de flechas, pisos que somem quando pisam, blocos falsos, puzzles com pistões e redstone que deixam o Steve confuso, e olha que ele entende de redstone. Mas Sarah mostra que manda bem, decifra os padrões e vai ganhando o respeito dele. É nessa parte que eles se aproximam mais, começam a conversar sobre suas histórias.
Sarah conta que no mundo real, ela se sente invisível, como se ninguém realmente enxergasse o que ela gosta ou quem ela é. Steve, com aquele jeitão direto, diz que ali no mundo dos blocos, ela é mais útil do que muitos heróis que ele já viu. Dá pra ver que os dois estão virando parceiros de verdade, mas claro que o caminho até o artefato não ia ser fácil. Quando eles chegam à sala do coração da Redstone, percebem que não são os únicos atrás dele. Uma criatura sombria aparece. É como se fosse um esqueleto corrupto, com olhos vermelhos brilhantes e partes de código aparecendo por cima da armadura. É o primeiro sentinela de Harper, programado para proteger os artefatos. E cara, ele dá trabalho. Ele atira com um arco de redstone que explode em partículas de glitch e quase acerta a Sarah várias vezes. Steve segura a criatura na pancada, enquanto Sarah tenta ativar um painel de redstone gigante no chão. Ela precisa montar um circuito rápido com os itens que pegou durante o caminho. Alavancas, comparadores, repetidores e fios. Tudo enquanto o templo inteiro começa a tremer. É muita tensão. E bem quando o monstro vai atacar de novo, ela ativa o circuito e uma luz vermelha toma conta da sala. O sentinela desintegra e o coração da Redstone flutua até as mãos dela. A Sarah é uma adolescente corajosa e super inteligente, mas que vive meio deslocada no mundo real. Ela curte programação, construção, essas coisas. E adivinha, ela é viciada em Minecraft. Mas um dia, quando ela vai testar um dispositivo novo de realidade aumentada no laboratório onde a mãe dela trabalha, alguma coisa dá muito errado. Uma explosão de luz acontece, e do nada, Sarah é sugada direto para dentro do universo do Minecraft. E não é um Minecraft bonitinho de tutorial, não. É um mundo que está completamente descontrolado, todo bugado, com vilarejos sendo destruídos por criaturas que não deviam nem existir. E logo de cara, ela dá de cara com o Steve. Sim, o Steve clássico do jogo. Só que aqui ele fala, pensa e até fica irritado com ela por ter aterrissado em cima de uma plantação de trigo. Aos poucos ela entende que não caiu ali por acaso. A realidade do Minecraft está desmoronando por causa de um vírus misterioso que está corrompendo os blocos, apagando construções inteiras e liberando monstros mutantes, tipo creepers com tentáculos, zumbis que voam e até um Ender Dragon com múltiplas cabeças. E sabe quem é o culpado? Um ex-jogador chamado Harper, que foi banido anos atrás e agora voltou como uma espécie de entidade digital do mal, querendo controlar e reescrever as regras do mundo. Sarah e Steve, mesmo se estranhando no começo, acabam formando uma equipe. Eles descobrem que para parar Harper e restaurar o equilíbrio, vão precisar reunir 3 artefatos lendários escondidos em diferentes partes do mundo: o coração da Redstone, a lâmina de diamante eterna e o olho do End. Mas claro que nada vem fácil. Na primeira missão, eles enfrentam um deserto cheio de armadilhas e criaturas de areia para conseguir o coração da Redstone. Sarah mostra que manda muito bem resolvendo puzzles e ativando mecanismos que até o Steve não conhecia. E nesse ponto, a amizade deles começa a crescer de verdade. Depois, eles vão para uma floresta escura dominada por mobs mutantes, onde encontram uma guerreira chamada Ayla, que se junta ao grupo. Ela perdeu o clã dela por causa do vírus e quer vingança. É nessa parte que o grupo quase se separa por causa de decisões difíceis, mas acabam se unindo ainda mais. Quando conseguem o olho do End e a espada de diamante, eles vão direto pro The End, o lugar onde Harper está escondido, dominando tudo com seu poder. E aí, meu amigo, é pancadaria digital para todo lado. Harper tenta convencer Sarah a se juntar a ele, dizendo que ela pode reprogramar o mundo como quiser, ser uma deusa nesse universo. Mas ela escolhe proteger, não controlar. Tudo começa num laboratório super moderno, onde a mãe da Sarah trabalha como cientista. Ela está testando um dispositivo de realidade aumentada super avançado, que mistura realidade virtual com o ambiente real, tipo um capacete que transporta a consciência da pessoa para dentro de um sistema. A Sarah, que sempre foi muito ligada em tecnologia e adora Minecraft, vive fuçando no laboratório escondido. E nesse dia específico, enquanto a mãe está numa reunião, Sarah aproveita para dar aquela testadinha rápida no tal capacete. Só que adivinha? O sistema ainda estava em fase de testes. Era para simular o Minecraft, mas não do jeito que aconteceu. Quando ela ativa o dispositivo, uma onda de energia meio azulada explode na sala. O tempo congela por alguns segundos e... bam!
Ela acorda no meio de uma floresta de blocos, caída no chão, sem entender nada. Primeiro ela acha que tá sonhando. Depois pensa que é uma simulação. Mas aí ela bate o braço num bloco de pedra e sente dor real. Tipo, aquilo ali tá acontecendo de verdade. Sarah não tá jogando Minecraft. Ela tá dentro dele. O mundo ao redor é lindo. Árvores picheladas, céu azul cheio de nuvens quadradas, grama vibrante. Mas também tem algo estranho no ar. O céu tá meio rachado num canto, como se o código do mundo tivesse quebrando. Ela vê uma vila ao longe e decide ir até lá procurar ajuda. Só que no caminho, ela pisa em cima de uma plantação. E de repente aparece um cara de camisa azul e calça jeans com uma picareta na mão, bravo porque ela quebrou a colheita dele. Sim, é o Steve, o clássico Steve do Minecraft. Ele olha pra ela e solta: "Quem é você? E por que você tem uma skin tão esquisita?" Sarah fica sem saber o que responder, ainda meio atordoada. Mas Steve percebe que ela tá perdida e resolve ajudá-la, mesmo a contragosto. Ele leva Sarah até a vila e explica que as coisas não estão normais por ali há algum tempo. Tem criaturas aparecendo fora de hora, blocos que desaparecem, construções que somem de uma hora para outra. E o mais bizarro, os aldeões começaram a falar frases sem sentido, como se estivessem com bugs no cérebro. Enquanto explora a vila, Sarah começa a perceber que o lugar tá mesmo instável. Ela vê uma casa sumir bem diante dos seus olhos, e o chão onde ela estava andando vira lava do nada. Steve puxa ela para longe e diz que isso tudo começou depois que alguém, ou alguma coisa, invadiu o sistema do mundo e começou a alterar as regras do jogo. Eles ainda não sabem quem fez isso, mas tem um nome que anda sendo sussurrado entre os aldeões: Harper. Sarah tenta entender como ela foi parar ali e por que tudo parece estar se conectando com o jogo que ela conhece. Ela abre o inventário. Sim, agora ela tem um inventário real. E vê que os itens estão todos desorganizados, com nomes esquisitos, tipo Erro 404 Pickaxe ou Bloco Desconhecido. É aí que ela percebe: esse mundo não é só uma cópia do Minecraft. É um mundo vivo, mas infectado por um vírus digital. De repente, começa a escurecer e Steve puxa ela para dentro de uma casa. À noite, os monstros ficam mais agressivos do que o normal, ele avisa. E não dá 2 minutos. Começa um ataque zumbi. Mas não são zumbis comuns. Eles têm olhos vermelhos, se movem rápido demais e deixam um rastro preto por onde passam. Sarah e Steve conseguem segurar o ataque com muita dificuldade, mas um aldeão acaba sendo pego e, em vez de virar zumbi, ele some em pixels como se tivesse sido deletado. É nesse momento que Sarah entende a gravidade da coisa. Isso não é mais um jogo. Se alguém morre ali, não volta. E ela também pode desaparecer para sempre se não tomar cuidado. Quando a noite passa, Steve leva Sarah até uma torre antiga no alto de uma montanha. Lá, eles encontram um livro encantado que só pode ser lido por quem vem do outro lado. No caso, ela. O livro explica que para restaurar o equilíbrio e salvar o mundo, é preciso reunir 3 artefatos antigos criados pelos fundadores do universo de blocos. Sarah lê isso e se dá conta. Ela tem uma missão, e agora não tem mais como voltar atrás. Tudo começa com Sarah e Steve se preparando para a viagem. Eles pegam suprimentos, constroem uma carroça puxada por um porquinho com sela. Sim, é sério. E partem em direção ao bioma do deserto. O problema é que o vírus continua se espalhando, e no meio do caminho eles passam por vilas fantasmas, desertos rachados, tempestades de areia com código corrompido caindo do céu, tipo blocos voando aleatoriamente, como se o mundo estivesse se desfazendo aos poucos. Sarah, que está começando a entender melhor o funcionamento do lugar, vai ajustando pequenos detalhes com comandos dentro do livro encantado, mas tudo com muito cuidado. Um comando errado e pode explodir metade do mapa. Chegando no deserto, eles encontram o templo que procuravam, mas ele não está inteiro. Tá pela metade, tipo glitchado. Parece que foi parcialmente apagado, com blocos flutuando no ar e paredes transparentes. A entrada tá selada, e para abrir, eles precisam resolver um enigma. Colocar 3 tochas em pedestais diferentes, com base nas sombras projetadas pelo sol. Sarah decifra rapidinho e consegue abrir o portão. E aí, meu amigo, o clima vira Indiana Jones versão Minecraft.
Lá dentro tem de tudo: armadilhas de flechas, pisos que somem quando pisam, blocos falsos, puzzles com pistões e redstone que deixam o Steve confuso, e olha que ele entende de redstone. Mas Sarah mostra que manda bem, decifra os padrões e vai ganhando o respeito dele. É nessa parte que eles se aproximam mais, começam a conversar sobre suas histórias. Sarah conta que no mundo real ela se sente invisível, como se ninguém realmente enxergasse o que ela gosta ou quem ela é. Steve, com aquele jeitão direto, diz que ali no mundo dos blocos, ela é mais útil do que muitos heróis que ele já viu. Dá pra ver que os dois estão virando parceiros de verdade, mas claro que o caminho até o artefato não ia ser fácil. Quando eles chegam à sala do coração da Redstone, percebem que não são os únicos atrás dele. Uma criatura sombria aparece. É como se fosse um esqueleto corrupto, com olhos vermelhos brilhantes e partes de código aparecendo por cima da armadura. É o primeiro sentinela de Harper, programado para proteger os artefatos. E cara, ele dá trabalho. Ele atira com um arco de redstone que explode em partículas de glitch e quase acerta a Sarah várias vezes. Steve segura a criatura na pancada, enquanto Sarah tenta ativar um painel de redstone gigante no chão. Ela precisa montar um circuito rápido com os itens que pegou durante o caminho. Alavancas, comparadores, repetidores e fios. Tudo enquanto o templo inteiro começa a tremer. É muita tensão. E bem quando o monstro vai atacar de novo, ela ativa o circuito e uma luz vermelha toma conta da sala. O sentinela desintegra e o coração da Redstone flutua até as mãos dela. A Sarah é uma adolescente corajosa e super inteligente, mas que vive meio deslocada no mundo real. Ela curte programação, construção, essas coisas. E adivinha, ela é viciada em Minecraft. Mas um dia, quando ela vai testar um dispositivo novo de realidade aumentada no laboratório onde a mãe dela trabalha, alguma coisa dá muito errado. Uma explosão de luz acontece, e do nada, Sarah é sugada direto para dentro do universo do Minecraft. E não é um Minecraft bonitinho de tutorial, não. É um mundo que está completamente descontrolado, todo bugado, com vilarejos sendo destruídos por criaturas que não deviam nem existir. E logo de cara, ela dá de cara com o Steve. Sim, o Steve clássico do jogo. Só que aqui ele fala, pensa e até fica irritado com ela por ter aterrissado em cima de uma plantação de trigo. Aos poucos, ela entende que não caiu ali por acaso. A realidade do Minecraft está desmoronando por causa de um vírus misterioso que está corrompendo os blocos, apagando construções inteiras e liberando monstros mutantes, tipo creepers com tentáculos, zumbis que voam e até um Ender Dragon com múltiplas cabeças. E sabe quem é o culpado? Um ex-jogador chamado Harper, que foi banido anos atrás e agora voltou como uma espécie de entidade digital do mal, querendo controlar e reescrever as regras do mundo. Sarah e Steve, mesmo se estranhando no começo, acabam formando uma equipe. Eles descobrem que para parar Harper e restaurar o equilíbrio, vão precisar reunir 3 artefatos lendários escondidos em diferentes partes do mundo: o coração da Redstone, a lâmina de diamante eterna e o olho do End. Mas claro que nada vem fácil. Na primeira missão, eles enfrentam um deserto cheio de armadilhas e criaturas de areia para conseguir o coração da Redstone. Sarah mostra que manda muito bem resolvendo puzzles e ativando mecanismos que até o Steve não conhecia. E nesse ponto, a amizade deles começa a crescer de verdade. Depois, eles vão para uma floresta escura dominada por mobs mutantes, onde encontram uma guerreira chamada Ayla, que se junta ao grupo. Ela perdeu o clã dela por causa do vírus e quer vingança. É nessa parte que o grupo quase se separa por causa de decisões difíceis, mas acabam se unindo ainda mais. Quando conseguem o olho do End e a espada de diamante, eles vão direto pro The End, o lugar onde Harper tá escondido, dominando tudo com seu poder. E aí, meu amigo, é pancadaria digital para todo lado. Harper tenta convencer Sarah a se juntar a ele, dizendo que ela pode reprogramar o mundo como quiser, ser uma deusa nesse universo. Mas ela escolhe proteger, não controlar. Tudo começa num laboratório super moderno, onde a mãe da Sarah trabalha como cientista. Ela tá testando um dispositivo de realidade aumentada super avançado, que mistura realidade virtual com o ambiente real, tipo um capacete que transporta a consciência da pessoa para dentro de um sistema. A Sarah, que sempre foi muito ligada em tecnologia e adora Minecraft, vive fuçando no laboratório escondido. E nesse dia específico, enquanto a mãe tá numa reunião,
Sarah aproveita para dar aquela testadinha rápida no tal capacete. Só que adivinha? O sistema ainda estava em fase de testes. Era para simular o Minecraft, mas não do jeito que aconteceu. Quando ela ativa o dispositivo, uma onda de energia meio azulada explode na sala. O tempo congela por alguns segundos e... bam! Ela acorda no meio de uma floresta de blocos, caída no chão, sem entender nada. Primeiro ela acha que está sonhando. Depois pensa que é uma simulação. Mas aí ela bate o braço num bloco de pedra e sente dor real. Tipo, aquilo ali tá acontecendo de verdade. Sarah não tá jogando Minecraft. Ela tá dentro dele. O mundo ao redor é lindo. Árvores picheladas, céu azul cheio de nuvens quadradas, grama vibrante. Mas também tem algo estranho no ar. O céu tá meio rachado num canto, como se o código do mundo tivesse quebrando. Ela vê uma vila ao longe e decide ir até lá procurar ajuda. Só que no caminho, ela pisa em cima de uma plantação. E de repente aparece um cara de camisa azul e calça jeans com uma picareta na mão, bravo porque ela quebrou a colheita dele. Sim, é o Steve, o clássico Steve do Minecraft. Ele olha pra ela e solta: "Quem é você? E por que você tem uma skin tão esquisita?" Sarah fica sem saber o que responder, ainda meio atordoada. Mas Steve percebe que ela tá perdida e resolve ajudá-la, mesmo a contragosto. Ele leva Sarah até a vila e explica que as coisas não estão normais por ali há algum tempo. Tem criaturas aparecendo fora de hora, blocos que desaparecem, construções que somem de uma hora para outra. E o mais bizarro, os aldeões começaram a falar frases sem sentido, como se estivessem com bugs no cérebro. Enquanto explora a vila, Sarah começa a perceber que o lugar tá mesmo instável. Ela vê uma casa sumir bem diante dos seus olhos, e o chão onde ela estava andando vira lava do nada. Steve puxa ela para longe e diz que isso tudo começou depois que alguém, ou alguma coisa, invadiu o sistema do mundo e começou a alterar as regras do jogo. Eles ainda não sabem quem fez isso, mas tem um nome que anda sendo sussurrado entre os aldeões: Harper. Sarah tenta entender como ela foi parar ali e por que tudo parece estar se conectando com o jogo que ela conhece. Ela abre o inventário. Sim, agora ela tem um inventário real. E vê que os itens estão todos desorganizados, com nomes esquisitos, tipo Erro 404 Pickaxe ou Bloco Desconhecido. É aí que ela percebe: esse mundo não é só uma cópia do Minecraft. É um mundo vivo, mas infectado por um vírus digital. De repente, começa a escurecer e Steve puxa ela para dentro de uma casa. À noite, os monstros ficam mais agressivos do que o normal, ele avisa. E não dá 2 minutos. Começa um ataque zumbi. Mas não são zumbis comuns. Eles têm olhos vermelhos, se movem rápido demais e deixam um rastro preto por onde passam. Sarah e Steve conseguem segurar o ataque com muita dificuldade, mas um aldeão acaba sendo pego e, em vez de virar zumbi, ele some em pixels como se tivesse sido deletado. É nesse momento que Sarah entende a gravidade da coisa. Isso não é mais um jogo. Se alguém morre ali, não volta. E ela também pode desaparecer para sempre se não tomar cuidado. Quando a noite passa, Steve leva Sarah até uma torre antiga no alto de uma montanha. Lá, eles encontram um livro encantado que só pode ser lido por quem vem do outro lado. No caso, ela. O livro explica que para restaurar o equilíbrio e salvar o mundo, é preciso reunir 3 artefatos antigos criados pelos fundadores do universo de blocos. Sarah lê isso e se dá conta. Ela tem uma missão, e agora não tem mais como voltar atrás. Tudo começa com Sarah e Steve se preparando para a viagem. Eles pegam suprimentos, constroem uma carroça puxada por um porquinho com sela, sim, é sério, e partem em direção ao bioma do deserto. O problema é que o vírus continua se espalhando, e no meio do caminho eles passam por vilas fantasmas, desertos rachados, tempestades de areia com código corrompido caindo do céu, tipo blocos voando aleatoriamente, como se o mundo estivesse se desfazendo aos poucos. Sarah, que está começando a entender melhor o funcionamento do lugar, vai ajustando pequenos detalhes com comandos dentro do livro encantado, mas tudo com muito cuidado. Um comando errado, e pode explodir metade do mapa. Chegando no deserto, eles encontram o templo que procuravam, mas ele não está inteiro. Tá pela metade, tipo glitchado. Parece que foi parcialmente apagado, com blocos flutuando no ar e paredes transparentes. A entrada tá selada, e para abrir,
Eles precisam resolver um enigma, colocar 3 tochas em pedestais diferentes, com base nas sombras projetadas pelo sol. Sarah decifra rapidinho e consegue abrir o portão. E aí, meu amigo, o clima vira Indiana Jones versão Minecraft. Lá dentro tem de tudo: armadilhas de flechas, pisos que somem quando pisam, blocos falsos, puzzles com pistões e redstone que deixam o Steve confuso, e olha que ele entende de redstone. Mas Sarah mostra que manda bem, decifra os padrões e vai ganhando o respeito dele. É nessa parte que eles se aproximam mais, começam a conversar sobre suas histórias. Sarah conta que no mundo real ela se sente invisível, como se ninguém realmente enxergasse o que ela gosta ou quem ela é. Steve, com aquele jeitão direto, diz que ali no mundo dos blocos, ela é mais útil do que muitos heróis que ele já viu. Dá pra ver que os dois estão virando parceiros de verdade, mas claro que o caminho até o artefato não ia ser fácil. Quando eles chegam à sala do coração da Redstone, percebem que não são os únicos atrás dele. Uma criatura sombria aparece. É como se fosse um esqueleto corrupto, com olhos vermelhos brilhantes e partes de código aparecendo por cima da armadura. É o primeiro sentinela de Harper, programado para proteger os artefatos. E cara, ele dá trabalho. Ele atira com um arco de redstone que explode em partículas de glitch e quase acerta a Sarah várias vezes. Steve segura a criatura na pancada, enquanto Sarah tenta ativar um painel de redstone gigante no chão. Ela precisa montar um circuito rápido com os itens que pegou durante o caminho. Alavancas, comparadores, repetidores e fios. Tudo enquanto o templo inteiro começa a tremer. É muita tensão. E bem quando o monstro vai atacar de novo, ela ativa o circuito e uma luz vermelha toma conta da sala. O sentinela desintegra e o coração da Redstone flutua até as mãos dela. A Sarah é uma adolescente corajosa e super inteligente, mas que vive meio deslocada no mundo real. Ela curte programação, construção, essas coisas. E adivinha, ela é viciada em Minecraft. Mas um dia, quando ela vai testar um dispositivo novo de realidade aumentada no laboratório onde a mãe dela trabalha, alguma coisa dá muito errado. Uma explosão de luz acontece, e do nada, Sarah é sugada direto para dentro do universo do Minecraft. E não é um Minecraft bonitinho de tutorial, não. É um mundo que está completamente descontrolado, todo bugado, com vilarejos sendo destruídos por criaturas que não deviam nem existir. E logo de cara, ela dá de cara com o Steve. Sim, o Steve clássico do jogo. Só que aqui ele fala, pensa e até fica irritado com ela por ter aterrissado em cima de uma plantação de trigo. Aos poucos, ela entende que não caiu ali por acaso. A realidade do Minecraft está desmoronando por causa de um vírus misterioso que está corrompendo os blocos, apagando construções inteiras e liberando monstros mutantes, tipo creepers com tentáculos, zumbis que voam e até um Ender Dragon com múltiplas cabeças. E sabe quem é o culpado? Um ex-jogador chamado Harper, que foi banido anos atrás e agora voltou como uma espécie de entidade digital do mal, querendo controlar e reescrever as regras do mundo. Sarah e Steve, mesmo se estranhando no começo, acabam formando uma equipe. Eles descobrem que para parar Harper e restaurar o equilíbrio, vão precisar reunir 3 artefatos lendários escondidos em diferentes partes do mundo: o coração da Redstone, a lâmina de diamante eterna e o olho do End. Mas claro que nada vem fácil. Na primeira missão, eles enfrentam um deserto cheio de armadilhas e criaturas de areia para conseguir o coração da Redstone. Sarah mostra que manda muito bem resolvendo puzzles e ativando mecanismos que até o Steve não conhecia. E nesse ponto, a amizade deles começa a crescer de verdade. Depois, eles vão para uma floresta escura dominada por mobs mutantes, onde encontram uma guerreira chamada Ayla, que se junta ao grupo. Ela perdeu o clã dela por causa do vírus e quer vingança. É nessa parte que o grupo quase se separa por causa de decisões difíceis, mas acabam se unindo ainda mais. Quando conseguem o olho do End e a espada de diamante, eles vão direto pro The End, o lugar onde Harper tá escondido, dominando tudo com seu poder. E aí, meu amigo, é pancadaria digital para todo lado. Harper tenta convencer Sarah a se juntar a ele, dizendo que ela pode reprogramar o mundo como quiser, ser uma deusa nesse universo. Mas ela escolhe proteger, não controlar. Tudo começa num laboratório super moderno, onde a mãe da Sarah trabalha como cientista. Ela tá testando um dispositivo de realidade aumentada super avançado,
que mistura realidade virtual com o ambiente real, tipo um capacete que transporta a consciência da pessoa para dentro de um sistema. A Sarah, que sempre foi muito ligada em tecnologia e adora Minecraft, vive fuçando no laboratório escondido. E nesse dia específico, enquanto a mãe está numa reunião, Sarah aproveita para dar aquela testadinha rápida no tal capacete. Só que adivinha? O sistema ainda estava em fase de testes. Era para simular o Minecraft, mas não do jeito que aconteceu. Quando ela ativa o dispositivo, uma onda de energia meio azulada explode na sala, o tempo congela por alguns segundos e... bam! Ela acorda no meio de uma floresta de blocos, caída no chão, sem entender nada. Primeiro ela acha que está sonhando, depois pensa que é uma simulação. Mas aí ela bate o braço num bloco de pedra e sente dor real. Tipo, aquilo ali tá acontecendo de verdade. Sarah não tá jogando Minecraft. Ela tá dentro dele. O mundo ao redor é lindo. Árvores picheladas, céu azul cheio de nuvens quadradas, grama vibrante. Mas também tem algo estranho no ar. O céu tá meio rachado num canto, como se o código do mundo tivesse quebrando. Ela vê uma vila ao longe e decide ir até lá procurar ajuda. Só que no caminho, ela pisa em cima de uma plantação. E de repente aparece um cara de camisa azul e calça jeans com uma picareta na mão, bravo porque ela quebrou a colheita dele. Sim, é o Steve, o clássico Steve do Minecraft. Ele olha pra ela e solta: "Quem é você? E por que você tem uma skin tão esquisita?" Sarah fica sem saber o que responder, ainda meio atordoada. Mas Steve percebe que ela tá perdida e resolve ajudá-la, mesmo a contragosto. Ele leva Sarah até a vila e explica que as coisas não estão normais por ali há algum tempo. Tem criaturas aparecendo fora de hora, blocos que desaparecem, construções que somem de uma hora para outra. E o mais bizarro, os aldeões começaram a falar frases sem sentido, como se estivessem com bugs no cérebro. Enquanto explora a vila, Sarah começa a perceber que o lugar tá mesmo instável. Ela vê uma casa sumir bem diante dos seus olhos, e o chão onde ela estava andando vira lava do nada. Steve puxa ela para longe e diz que isso tudo começou depois que alguém, ou alguma coisa, invadiu o sistema do mundo e começou a alterar as regras do jogo. Eles ainda não sabem quem fez isso, mas tem um nome que anda sendo sussurrado entre os aldeões: Harper. Sarah tenta entender como ela foi parar ali e por que tudo parece estar se conectando com o jogo que ela conhece. Ela abre o inventário. Sim, agora ela tem um inventário real. E vê que os itens estão todos desorganizados, com nomes esquisitos, tipo Erro 404 Pickaxe ou Bloco Desconhecido. É aí que ela percebe: esse mundo não é só uma cópia do Minecraft. É um mundo vivo, mas infectado por um vírus digital. De repente, começa a escurecer e Steve puxa ela para dentro de uma casa. À noite, os monstros ficam mais agressivos do que o normal, ele avisa. E não dá 2 minutos. Começa um ataque zumbi. Mas não são zumbis comuns. Eles têm olhos vermelhos, se movem rápido demais e deixam um rastro preto por onde passam. Sarah e Steve conseguem segurar o ataque com muita dificuldade, mas um aldeão acaba sendo pego e, em vez de virar zumbi, ele some em pixels como se tivesse sido deletado. É nesse momento que Sarah entende a gravidade da coisa. Isso não é mais um jogo. Se alguém morre ali, não volta. E ela também pode desaparecer para sempre se não tomar cuidado. Quando a noite passa, Steve leva Sarah até uma torre antiga no alto de uma montanha. Lá, eles encontram um livro encantado que só pode ser lido por quem vem do outro lado. No caso, ela. O livro explica que para restaurar o equilíbrio e salvar o mundo, é preciso reunir 3 artefatos antigos criados pelos fundadores do universo de blocos. Sarah lê isso e se dá conta. Ela tem uma missão, e agora não tem mais como voltar atrás. Tudo começa com Sarah e Steve se preparando para a viagem. Eles pegam suprimentos, constroem uma carroça puxada por um porquinho com sela. Sim, é sério. E partem em direção ao bioma do deserto. O problema é que o vírus continua se espalhando, e no meio do caminho eles passam por vilas fantasmas, desertos rachados, tempestades de areia com código corrompido caindo do céu, tipo blocos voando aleatoriamente, como se o mundo estivesse se desfazendo aos poucos. Sarah, que está começando a entender melhor o funcionamento do lugar, vai ajustando pequenos detalhes com comandos dentro do livro encantado, mas tudo com muito cuidado. Um comando errado,
e pode explodir metade do mapa. Chegando no deserto, eles encontram o templo que procuravam, mas ele não tá inteiro. Tá pela metade, tipo glitchado. Parece que foi parcialmente apagado, com blocos flutuando no ar e paredes transparentes. A entrada tá selada, e para abrir, eles precisam resolver um enigma. Colocar 3 tochas em pedestais diferentes, com base nas sombras projetadas pelo sol. Sarah decifra rapidinho e consegue abrir o portão. E aí, meu amigo, o clima vira Indiana Jones versão Minecraft. Lá dentro tem de tudo: armadilhas de flechas, pisos que somem quando pisam, blocos falsos, puzzles com pistões e redstone que deixam o Steve confuso, e olha que ele entende de redstone. Mas Sarah mostra que manda bem, decifra os padrões e vai ganhando o respeito dele. É nessa parte que eles se aproximam mais, começam a conversar sobre suas histórias. Sarah conta que no mundo real, ela se sente invisível, como se ninguém realmente enxergasse o que ela gosta ou quem ela é. Steve, com aquele jeitão direto, diz que ali no mundo dos blocos, ela é mais útil do que muitos heróis que ele já viu. Dá pra ver que os dois estão virando parceiros de verdade, mas claro que o caminho até o artefato não ia ser fácil. Quando eles chegam à sala do coração da Redstone, percebem que não são os únicos atrás dele. Uma criatura sombria aparece. É como se fosse um esqueleto corrupto, com olhos vermelhos brilhantes e partes de código aparecendo por cima da armadura. É o primeiro sentinela de Harper, programado para proteger os artefatos. E cara, ele dá trabalho. Ele atira com um arco de redstone que explode em partículas de glitch e quase acerta a Sarah várias vezes. Steve segura a criatura na pancada, enquanto Sarah tenta ativar um painel de redstone gigante no chão. Ela precisa montar um circuito rápido com os itens que pegou durante o caminho. Alavancas, comparadores, repetidores e fios. Tudo enquanto o templo inteiro começa a tremer. É muita tensão. E bem quando o monstro vai atacar de novo, ela ativa o circuito e uma luz vermelha toma conta da sala. O sentinela desintegra e o coração da Redstone flutua até as mãos dela. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.